Muito bom dia, gente, tudo bem? O meu nome é Eduardo Macedo e eu vou estar sendo um professor de vocês de Introdução à Física das Radiações, hein? Pronto, gente, vou estar dando início aqui na aula, começando falando só um pouco sobre o objetivo da disciplina e como é que vai funcionar durante o decorrer do curso, bem? A nossa disciplina, vou estar lendo aqui primeiro a nossa emenda, a disciplina que estuda os meios físicos e sua aplicabilidade na vida do profissional das técnicas radiológicas. Gente, essa matéria é de suma importância porque a gente vai estar estudando todo o fundamento, toda a física por trás da imagem que é gerada, do radiodiagnóstico, e não somente em si. A gente vai estudar também no nosso dia a dia, como é que funciona, a questão histórica do átomo, entre vários outros procedimentos que envolvem a física, tanto no nosso dia a dia como na parte radiológica, que é a mais importante para a gente. Prosseguindo, galera, eu vou falar um pouco aqui sobre o sumário e o que é que a gente vai estar vendo nessa aula. Vamos falar um pouco da história da física das radiações, um pouco da evolução, de como é que aconteceu as coisas no geral, tá bom? Um pouco da história do átomo, de como os antepassados viam o átomo e como ele é hoje em dia, só por mesmo questão de curiosidade. Os modelos atômicos, a evolução dele durante esse período. Massa e energia, que é um conceito bem básico, só para a gente estar vendo mesmo, a gente está fazendo a diferenciação. E o espectro eletromagnético, que ele é de suma importância para a gente estar compreendendo as faixas de energia que a gente utiliza, tanto no dia a dia como na área radiológica. E ionização e excitação da matéria, que esse aqui já é um pouco mais importante para a gente da área. Vamos prosseguindo. Pronto, galera. Como eu falei, a gente vai estudar um pouquinho da história da física na radiologia. A história eu vou explicar para vocês como é que funcionou. Eu vou ler um pouco e depois vou explicando no decorrer, tá bom? Para ficar mais prático. Entre o ano de 1870 e 1880, vários laboratórios de física estavam investigando os raios catódicos por meio de um tubo não totalmente no vácuo, chamado de tubo de Crookes. O que acontecia, galera? Naquela época eles não tinham tanto conhecimento sobre os raios-x, eles utilizavam os chamados raios catódicos. Esses raios catódicos eles funcionavam num tubo que ele não era totalmente no vácuo. Hoje em dia não, para gerar os raios-x a gente usa um tubo totalmente no vácuo que geram corrente de elétrons e assim é produzido os raios-x. Logicamente tem algo bem mais profundo por trás que a gente vai estudar posteriormente, mas basicamente era isso naquela época. Roentgen, que é praticamente um dos pais da radiologia, ele estava fazendo um experimento com o tubo quando descobriu o raio-x. Procedimento bem importante, galera. O raio-x ele foi descoberto. Ele não foi feito propositalmente. Ele não queria criar um raio-x, não. Ele descobriu ele ao acaso. Em primeira etapa foi descoberta a fluorescência. Através do seu experimento, Roentgen tinha seu tubo totalmente fechado com papel preto para visualizar melhor os efeitos dos raios catódicos. Por quê, galera? Os efeitos dos raios catódicos, eles tinham fluorescência, eles brilhavam bastante. Então ele tinha que ser totalmente vedado. Todo o tubo ele era coberto por um papel preto para aumentar a luminosidade, né? Além disso, sua sala também era totalmente fechada, gente, para que essa luminosidade aumentasse. Aí foi que aconteceu a mágica, né? Ele tinha uma placa de platino cineto de bário que estava em cima da sua mesa. Só que com a interação dos raios catódicos, essa placa começou a brilhar. Por causa disso, devido ao tubo estar totalmente coberto de papel, Hutton observou que ele brilhava, como eu tinha falado, e sua intensidade aumentava de acordo com a aproximação do tubo. Ou seja, gente, cada vez que ele aproximava do tubo, a placa ela brilhava cada vez mais. Foi aí que ele descobriu os raios-x. Bem um acaso, gente, não foi nada calculado. Prosseguindo, gente. Pronto. Como eu falei, esse foi Roentgen. Ele ganhou um prêmio Nobel de Física em 1901. Após todo esse período, ele estava de estudo, aplicação na medicina. Ele pegou e ganhou esse prêmio Nobel. Em 1886, foi produzida a primeira imagem em raio-x, que foi um raio-x da mão da esposa dele. Se vocês repararem aqui, até tem um anel dela bem aqui, ó, nessa imagem, essa imagem radiográfica. Mas o que acontece, gente, para vocês terem noção, nessa época eles não tinham muito conhecimento. Para gerar essa imagem, ela passou mais de 10 minutos parada, galera, com essa mão. Imagina aí ficar 10 minutos recebendo radiação na mão. Pois é, naquele tempo eles não tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje. E, como falei, foi a primeira imagem de raio-x que descobrimos. Esse é um marco bastante importante na história da radiologia. Prosseguindo, os tipos de exame, gente. Atualmente trabalhamos, perdão,
Atualmente temos dois tipos de exame. O mais básico que a gente utiliza no cotidiano em relação aos raios-x, que é a radiografia e a fluoroscopia. Além disso, também temos a tomografia, portanto vamos ficar nesses meios mais básicos primeiramente. A radiografia, gente, ele utiliza um tubo totalmente, na maioria das vezes ele é fixo montado no teto, gente. O tubo é fixo no teto e ele se desloca somente dentro da sala. E ele fornece somente imagens fixas, que ele não se mexe. Esse tubo, essa chamada de cabeçoide, essa função, ele se desloca aqui, ó, para fazer a região que você deseja fazer o exame. E a fluoroscopia, ele tem um tubo embaixo, gente, e ele gera imagens dinâmicas, ou seja, imagem ao vivo aqui no monitor para você ver o que está acontecendo em tempo real dentro do paciente. Normalmente acontece em centros cirúrgicos, ou então para fazer alguns tipos de exames contrastados. Pronto, vamos lá para a história do átomo, gente. A primeiro conceito foi do grego. Os gregos diziam que era fundamentado em 4 elementos. Essa foi a primeira teoria. Os gregos diziam que era teorizado como terra, água, ar e fogo, que além disso poderia ser alterado em algumas essências básicas, como molhado, seco, quente e frio. Essa foi a primeira teoria que foi diagnosticada. Mas se vocês repararem bem, galera, os gregos sempre gostavam de utilizar elementos da natureza para descrever os momentos cotidianos. Por exemplo, Tales de Mileto, que utilizava a água como um dos meios da existência da vida. Isso foi algo dos gregos mesmo, eles utilizavam sempre como meio de explicação da humanidade. Seguindo um pouquinho mais, galera. A palavra átomo significa indivisível, porque como foram os gregos que começaram primeiramente a descobrir isso, eles criaram a nomenclatura dele. A significa não, e temon, que seria átomon, significa indivisível ou não cortado, algo que não pode ser cortado, que hoje em dia já é um conceito mais ultrapassado, né? Nos dias atuais já temos 112 elementos identificados, no qual 92 são naturais e 20 são produzidos através de um acelerador de partícula. Ou seja, gente, hoje em dia já tem muito mais do que tinha antigamente, e 20 deles não são da natureza normal, são produzidos pelo humano mesmo, através de acelerador de partículas de modo artificial. Pronto, galera. Vou estar passando um pouquinho também da evolução, tá bom? Com o passar dos tempos, o átomo foi representado de diversas formas. O grego, como os 4 elementos que eu falei anteriormente. As formas triangulares por determinados alquimistas. O átomo de Dalton, o átomo de Dalton, ele determinava um pouco mais sobre as combinações químicas, ou seja, ele tinha esses ganchinhos como se fossem combinações químicas. Os alquimistas pegaram o mesmo exemplo dos gregos, só que em formato de triângulo. O átomo de Thomson, que ele é parecido com um cone. Na verdade, gente, o átomo de Thomson ele dizia que parecia um pudim de ameixas, onde essa parte aqui era a corrente uniforme e essa parte que era para ser ameixa seriam os elétrons que ficam carregados dentro dele. E o átomo de Bohr, que dizia que era carregado positivamente de elétrons e ao redor dele ficavam partículas, perdão, era carregado positivamente o centro, que era o núcleo, e ao redor dele era carregado de elétrons, energias em níveis precisos, ou seja, exato. Cada parte dessa aqui tinha um elétron, um nível exato de energia. Prosseguindo, galera. Átomo de Dalton. O modelo de grego veio por vários anos prorrogado, gente. O modelo de inglês publicou um livro falando que os elementos podiam ser classificados por massa atômica. 50 anos depois, o russo Dmitry Mendeleev mostrou que poderia ser colocado em ordem crescente. Gente, olha o que aconteceu. Dalton descobriu que eles tinham massa atômicas e Dmitry Mendeleev pegou e organizou de acordo com a massa atômica em ordem crescente. Com isso gerou a primeira tabela periódica. Na época só tinham 65 elementos, o que a gente viu que nos slides anteriores, que hoje em dia já tem mais de 100. Com isso ficaram alguns buracos na tabela, por causa que não tinham todos os elementos da tabela periódica. Isso foi o átomo de Dalton, ou seja, tinha uma falha um pouco nessa tabela periódica. Prosseguindo, átomo de Thomson. Por meados de 1890, Thomson concluiu que os elétrons eram parte integrante dos átomos com cargas elétricas negativas com a carga uniforme positiva, ou seja, era como se fosse só um círculo com o centro dele todo positivo e algumas partes negativas, bem simples. Átomo de Bohr. Cerca de 1911, Rutherford refutou o átomo de Thomson, o visto anteriormente, e colocou como um modelo de núcleo positivamente carregado, rodeado de elétrons em órbitas. Em 1913, Niels Bohr melhorou o conceito de Rutherford e definiu como um mini sistema solar.
rodeado do núcleo, carregado positivamente em órbitas e níveis específicos, como eu tinha citado anteriormente. Alguns cientistas caracterizam ele como o átomo de Rutherford-Bohr, que foi a junção da teoria de ambos. Pronto, modelo de átomo, galera. Isso aqui é só para conceito. O modelo de Dalton, como foi explicado, bem mais simples. O de Thomson, que ele é carregado por uma massa, por uma corrente uniforme positiva e alguns pontos negativos. O modelo de Rutherford, que dizia que ele tinha um núcleo carregado positivamente, os elétrons ao redor negativo. E o de Niels Bohr, que dizia que era um mini sistema solar com um núcleo positivo. Em locais específicos, teria cargas de elétrons negativos. Massa e energia, galera. O conceito de massa e energia é bem simples. Massa, quem já viu, quem assiste um pouco de série, né, já deve ter visto aqui em The Big Bang Theory, que aparece bastante. É igual a mc ao quadrado, onde E é energia, m é a massa e c é a velocidade da luz no vácuo, galera. Ou seja, só fala o meio de transferência dela, que ela viaja no vácuo através da massa, um dos dois modos. Prosseguindo. Radiação é a energia que é transferida por intermédio do espaço, ou seja, a radiação não é nada menos que a transferência de energia. Um grande exemplo disso é a radiação e o som. Isso é bem importante, galera. Um conceito bem simples de radiação para vocês entenderem é qualquer transferência de energia, gente. Qualquer transferência de energia já conta como radiação. Bem, como deixando um exemplo bem simples, o som e a luz visível, para coisas que a gente enxerga, são conceitos de radiação. Irradiado, galera, esse é o termo que é dado para qualquer matéria que é exposta por qualquer quantidade de radiação, independente dela ter sido absorvida totalmente ou parcialmente. Independente disso, é caracterizado como irradiado, a pessoa que recebe essa quantidade ou a matéria. Hein? Também pode ser denominada exposta à radiação, quem é exposta a tanto pequenas quantidades como os grandes, independente se ela é absorvida ou não, é chamada de irradiada ou exposta. Pronto, galera. Os raios-x ocorrem normalmente em modelo atômico, como expliquei para vocês, podendo ocorrer de duas maneiras, ionização ou excitação. Ionização é quando há transferência de energia, e excitação é quando ele acerta, mas ele a passa direto, fazendo somente a excitação do elétron da órbita. Com isso, ocorre um depósito de energia no tecido. Ocorre uma mudança em sua estrutura no momento que o átomo é ionizado, automaticamente é modificado, podendo resultar no deslocamento do átomo, ou seja, o átomo pode assumir outra posição ou ser ejetado, ou a quebra de sua molécula. Quando ocorre a quebra da molécula, caso ele não consiga se reparar, ocorre a morte celular, gente. Sobre os efeitos da radiação. Os efeitos da radiação podem ser divididos em duas: efeitos imediatos ou efeitos tardios. Efeito imediato ocorre com a reação do corpo acontece em minutos ou dias depois. Bem simples, ou seja, gente, ele acontece com doses altas. Dois grandes exemplos, galera, foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e outro exemplo é de Chernobyl, por causa que nesse acontecimento teve doses bastante elevadas. Em Chernobyl, galera, aconteceu no dia 26 de abril de 1986, um reator nuclear explodiu e teve uma irradiação, galera. O pessoal que estava lá, grandes doses. Com isso, várias pessoas tiveram queimaduras, náuseas, vômitos. Isso é um efeito imediato, porque aconteceu minutos depois ou dias após o acontecimento. E um dos efeitos é a síndrome da gota da radiação, que é isso mesmo, que é a pessoa não se sentir bem, ter algumas reações devido ao nível alto. E o efeito tardio ocorre quando os efeitos são manifestados durante meses ou até anos. O grande exemplo, leucemia, que é o câncer. Aconteceu bastante tempo depois, galera, meses ou até anos, efeito tardio. Imediato, é efeito que aconteceu minutos ou até dias depois. Espectro eletromagnético. Existem diversos tipos de energia eletromagnéticas. O agrupamento desses níveis são chamados de espectro eletromagnético. Bem simples, galera. O espectro eletromagnético é somente agrupamento em níveis diferentes de energia. Ou seja, a organização desses níveis é chamada de espectro eletromagnético. As três mais importantes que a gente vai estudar nesse conteúdo é a luz visível, a radiação X e a radiofrequência, que é as mais importantes para a gente aqui, que é o que a gente utiliza no nosso cotidiano, vai utilizar no ambiente de trabalho, e radiofrequência na ressonância magnética, que também está envolvido também no nosso cotidiano com as ondas de rádio. Outros conceitos também é a luz infravermelho, luz ultravioleta e radiação de micro-ondas. Um detalhe bem importante, galera. Algumas pessoas ainda acham que a radiação de micro-onda pode causar câncer. Só que não é bem assim, galera. Para causar algum tipo de interação, ele tem que interagir com a matéria, bem simples. Mas, contudo,
A onda de micro-ondas, elas não têm a capacidade de fazer uma ionização da matéria, ou seja, alterar a matéria, então é impossível um micro-ondas causar câncer, que até hoje em dia o pessoal, algumas pessoas ainda acham, né? Então vale ressaltar o conhecimento sobre isso. Aqui uma tabela sobre o espectro eletromagnético. O que a gente tem que reparar que a radiofrequência ela tem um comprimento de onda bem grande, ou seja, 10 a menos 2, contanto sua energia é bem baixa. Então, gente, quanto maior o comprimento, menor é, quanto maior o comprimento, menor é sua energia. Aí a gente subindo aqui, a luz visível já fica no 10 a menos 6, mas a energia dela já fica em electron-volts. Subindo mais para o nível de raio-x, que é os mais importantes. O comprimento de onda é bem curto, 10 a menos 11, mas a energia é bem elevada, já fica milhões de electron-volts, galera, ficando 10 a menos 5, 10 a menos 6, bem grande. Esse slide aqui é mais só para compreensão de tamanho de onda, galera, do comprimento de onda. Por exemplo, a onda de rádio fica aproximadamente 10 elevado a 3, tamanho de um edifício. Luz visível, que é a que a gente enxerga, fica 0,5 vezes 10 a menos 6, ou seja, aproximadamente o tamanho de um protozoário, bem pequeno. E o dos raios-x fica 10 a menos 10, ou seja, do tamanho de um átomo, gente. Por isso que quando a gente sofre, ele tem capacidade de interagir. Micro-ondas não, galera, do tamanho de um ser humano, não tem capacidade de interação molecular. Ou seja, não tem como fazer essa ionização de matéria como algumas pessoas pensam. Luz visível. A luz visível, galera, não é nada mais do que várias faixas de várias faixas de cores, só que acumuladas somente num, que eu vou estar explicando mais pra frente. Se separarmos a luz quando passa através de um prisma, ela não aparece como luz branca. Ela aparece como cada cor do arco-íris, devido ao seu espectro, o tamanho dele. Isso ocorre devido ao fenômeno chamado refração, pois quando a luz passa em linha reta, ela pode ser desviada, passando de um meio para outro, virando esse arco-íris. Pronto, galera. A luz branca tem seu comprimento de onda e o prisma atuando como função de separar agrupamento. Isso acontece porque o comprimento de onda dela varia de 400 até para violeta em 700 para vermelho. Ou seja, todo esse espectro aqui, esse comprimento de onda, tem uma variedade de cores. E quando passa pelo refrator, ele muda a cor dele, deixando esse arco-íris que a gente consegue ver com a luz branca. Luz infravermelho. Ela aquece luz infravermelho e luz ultravioleta. A luz infravermelha aquece qualquer substância que ele acerte. Esse tipo de luz possui um comprimento de ondas maiores que a luz visível. Por isso que a gente não consegue ver assim. A gente consegue mais sentir porque ele consegue já fazer um aquecimento. Luz ultravioleta. Essa luz tem capacidade de causar queimaduras solares. Luz ultravioleta, para quem não sabe, o Sol também dissemina essa luz ultravioleta. Por isso que a gente usa protetor solar com proteção UV, que é ultravioleta. E seu nível de interação é molecular. No espectro ele fica entre a luz visível e a radiação ionizante. Eu botei essa imagem aqui, galera, da máscara com Covid-19, porque no início da pandemia, alguns pesquisadores estavam utilizando a luz ultravioleta para identificar se tinha contaminação ou não. Por isso eu gostei aqui para título de curiosidade. Pronto, aqui é o espectro da radiação solar, galera. Ultravioleta, luz visível e infravermelho. Bem, começando no espectro com 200 e indo até aproximadamente 3000, tá bom? No infravermelho. Radiofrequência. Uma das principais características da radiofrequência é que ela tem um comprimento de onda longo em comparação a demais e energia baixa, que eu falei pra vocês, gente. Quando o comprimento é grande, a energia é baixa. Quando o comprimento é curto, a energia é alta, que ele tem uma penetrabilidade, que é no caso dos raios-x. A radiofrequência de comprimento muito baixo são chamados de micro-ondas, ou seja, quando o comprimento dela não é tão grande, já é intermediário, é chamado de micro-ondas. Bem básico. Vamos para frente, galera. Radiação ionizante, que é o que nos importa atualmente, é uma das características em que eles geram energia, ou seja, um fóton contendo mais energia de luz ou radiofrequência. Seu comprimento de onda é menor e sua frequência é maior do que a dos outros, hein? E também sua energia também é maior. Pronto, chegamos a um ponto importante das radiações ionizantes. Vamos falar das radiações X e radiação gama. Radiação X, galera, o que diferencia a X para a da gama é somente sua origem, porque um é originado no núcleo e outro é originado na camada da eletrosfera.
Como funciona? O raio-x é gerado de um átomo de fora do núcleo. Decorem isso, galera. Não é dentro, é fora do núcleo. Além disso, ele só é formado de forma artificial, aceleradores lineares ou equipamento de raio-x. E o que difere, gente? Eu botei nos dois slides bem grandes para vocês terem noção. Porque o que difere os raios-x do raio gama são somente a sua origem. Nada mais disso, gente. Somente a origem dele que difere. Raios gamas são gerados a partir do interior do núcleo, como eu falei para vocês, dos átomos, e ocorre de forma espontânea direto do material radioativo, ou seja, não precisa de um equipamento para criá-lo, ele é criado automaticamente direto do núcleo. Um grande exemplo que eu botei aqui foi o próprio Hulk, né? Para quem acompanha essas coisas de Marvel, história em quadrinhos, filmes, sabe que o Hulk foi gerado através de uma radiação gama. Só que logicamente isso é ficção científica, né, galera? Não tem como isso acontecer na vida real. E eu botei novamente aqui que o que diferencia os raios-x e os raios gama são somente a sua origem. Um é gerado no núcleo e outro é gerado nas camadas de elétrons externas, fora do núcleo. Pronto, galera. Pra gente estar finalizando a nossa aula, vou estar passando aqui para vocês lerem o Guia Definitivo de Radioproteção. Ele é um pouco extenso, mas não é necessário você estar lendo todo, tá bom? Vocês podem estar vendo somente parte dele, por causa que ele é bem extenso. Aí pode somente recapitular algumas coisas que a gente já leu na aula. Eu deixei aqui também os links, caso vocês queiram baixar, deixei nos dois cantos, no canto inferior. E a capa para vocês não confundirem com outros, tá bom? Tá pedindo que vocês leiam mesmo para título de curiosidade, para informações adicionais, tá bem? Queria agradecer a estar assistindo a minha aula, bem? Pois eu agradeço e tenha um ótimo dia.